equipe e tal. Então a gente chegou num Airbnb que tinham vários livros em cima da mesa da sala. E ela pegou um livro que era um livro da Anne Frank, a história da Anne Frank. Sim. Só que era uma história em quadrinhos, feito para adolescente. Essa menina agarrou naquele livro, a gente ficou 3 dias em Paraty, ela foi pra praia com o livro, ali. ela ia no mercado com o livro, ela deitava com o livro, ela leu o livro sobre a história da Anne Frank. Voltando pra casa, a gente lá no carro, aí daqui a pouco, aquele silêncio do carro, voltando de viagem, ela falou assim, por que tinha nazismo? Sim, uma pergunta. Sim. Do nada. Aí eu peguei 3 horas de viagem, eu expliquei pra ela todo o mal que aconteceu, toda a maldade, tudo, o porquê. A Alemanha na Primeira Guerra, e o sentimento de nacionalismo, aí deixaram o maluco subir pro poder. Que não era nem alemão. Exato, austríaco. E Exatamente. Uma coisa, e aí eu falei 3 horas pra ela sobre Segunda Guerra Mundial, sobre nazismo, sobre tudo, explicando pra ela o quanto que aquilo foi prejudicial para a história da humanidade e tudo. E aí, a hora que a gente parou na porta de casa, eu falei, eu fiquei 3 horas falando para você sobre história. Aquela mesma história que você fala, história é chata, Mesopotâmia, tem que saber lá, não sei o quê. Então, é legal. Só que o sistema, ele dificulta, né? E aí o professor que está na ponta ali, ele não tem tanta autonomia para usar esse tipo de manobra, né? E aí a gente vê os resultados que a nossa educação tem. Então eu sempre falo, nada é mais engajado que um adolescente. Nada. Basta Quando o adolescente ele fala, eu quero... como falar. Isso. Como abordar, como capturar o sistema límbico dos Exatamente. Adolescentes. Até né? porque o pré-frontal tá ali em formação. Exatamente. Então é um fervor ali acontecendo. E aí eu falo pros pais, né? O adolescente, ele não é triste, ele é depressivo, ele não é alegre, ele é eufórico, ele não tem medo, ele tem pânico. As coisas são muito exageradas. E aí quando a gente vai lá, fala, pai, senta aqui, ó, isso aqui é um córtex pré-frontal, isso aqui inibe comportamento. Sabe com quantos anos fica pronto? A parte do cérebro, ele fala, 7, 8, eu falo, 25. Então aquele adolescente de 14 que você acha que não tem mais o que fazer... Calma, tem o tempo. Olha, se não tivesse nada, tem o tempo. Tem muito. Que lhe é favorável. Então... E aí que cai nesse ponto. O tempo está a seu favor. Metade desses problemas a biologia vai resolver para você sozinha. Só que aí você precisa ter o estímulo correto, né? O amor, a compreensão, aquela coisa de assim, dá senta bons aqui, conteúdos, né? Para que ele possa escolher. Quando faz a coisa errada, é um momento de educar. Em vez de ficar lá sermão, falando, porque isso aí não... Aí eu falo, você não ouviu um monte de sermão da sua mãe e do seu pai quando você era criança? Ouvi. O que adiantou? Nada. Fazia o adolescente. O adolescente, ele vai falar, fica em casa, você não vai sair. Ele fala, tá bom, mamãe, vou ficar em casa. Aí ou eu me engano, ou eu mudo essa minha conduta com o adolescente. Dá um exemplo. Você deu um exemplo da Larissa maravilhoso, mas foi uma coisa extremamente positiva, né? Ela espontaneamente, ela pediu a leitura, ela se interessou pelo assunto. Agora vamos dizer que a Larissa fez alguma coisa que não foi tão... Isso é bacanérrimo, mas foi alguma coisa, sei lá, uma birra, um aluno. Como é que você lidaria ou passaria para esses pais a melhor maneira de abordar? Então, uma história boa que é o seguinte, 2 alunos adolescentes saíram na mão, brigaram de porrada. Na escola. Na escola. Não nessa, numa outra escola que eu dei aula. Aí brigou, saiu na mão, suspensão. Acabou, diretora, suspensão e tal. Aí eu peguei e fui lá pra diretora, né? Eu venho a minha cidade lá é uma cidade bem de periferia. É uma cidade vizinha da capital, igual aqui é Nova Iguaçu, Duque de Caxias, né? Cidade do entorno. E eu estudei na escola pública, muito pobre, aquele problema todo. Então, assim, briga, droga, morreu gente. Isso aí era uma coisa da vivência. E essas escolas que eu tenho dado aula, né? Infelizmente, ainda não está na escola pública, essa coisa de trazer... Essa cadeira, essa extracurricular. Tanto que o trabalho que eu faço e trabalho em escolas públicas totalmente voluntário. Vou lá na diretora e falo, posso dar uma palestra sobre droga para os alunos aqui e tal? Voluntário, então... O meu trabalho sempre é escola particular. E escola particular que pode pagar, uma escola particular de alto nível, né? Aí os 2 alunos brigaram, saíram na mão, aquela coisa toda. E a diretora, não, já vai lá e suspensão, 5 dias e não sei o quê. Aí eu falei assim, diretora, eu vou me meter numa coisa que eu não devo, porque né, não brigaram na minha aula, não tem nada a ver com isso, mas eu posso me intrometer numa coisa?
conhecendo adolescente, sendo adolescente, né? Sendo moleque que briga e tal. Mulher é mais... Ela tem uma visão mais ampla da vida. Quando ela quer causar um problema, ela pensa mais, fala, fica tranquilo. O moleque é meio bobo, já sai na mão, é coisa... Sabe o que vai acontecer? Daqui 5 dias eles vão voltar e vão brigar de novo. E vão brigar com mais raiva, sabe por quê? Porque além de ter tido problema com esse um com o outro... Vai ter em casa. Tem a mãe que brigou, tem o pai que bateu, tem a diretora que... Vai vir ainda acumulado. Então, assim, ó, não devemos passar pano para atitudes erradas.